Oi, Bruno. Oi, Dani. Boa noite. Boa noite, gente. Estou aqui no grupo, professora, tentando falar para o pessoal aqui sobre a senha, os detalhes. Depois eu vou esclarecer para vocês por que houve senha dessa vez, tá? É que o Zoom não estava pedindo, mas ele começa a pedir devido à quantidade de acessos de um mesmo professor na plataforma. Então, eu soube hoje por alguns colegas que os professores que estão usando por demais a plataforma para segurança dos dados da aula pede senha. Então, sempre vai ser essa senha. Só que eu acabei de saber nesse exato momento, eu não sabia dessa informação. Não, tranquilo, professora. E aquela questão também, a gente está desacostumado a diferenciar maiúscula de minúscula e eu acho que o pessoal está se batendo por conta disso. Tá, de qualquer maneira, eu passei uma mensagem, vocês viram no NEAD? No NEAD agora, não, professora, vou ver lá de novo. Não precisa, é só para dizer que quem estiver com dúvida, a senha, ela está na nossa semana agora, que a nossa semana começou dia 11, né? Então, ela está lá no NEAD. Certo. Eu até
Eu até pensei que vocês tivessem ido lá para justamente poder saber assim. Uhum. Pronto, o pessoal já está chegando. Tudo bem. Professora, só sobre as atividades das semanas anteriores, Uhum. acho que também não foram pontuadas, porque, enfim, assim como algumas outras pessoas, eu tive uma dificuldadezinha com acesso, não consegui encaminhar. Tá. Aí eu pergunto, elas estão disponíveis ainda só para a gente fazer, enfim, só para fazer para praticar? Ah, tudo bem, eu vou abrir. Eu abro amanhã, Maravilha. tá? Obrigadão, professora. Boa noite, Para a gente Sávia, colocar. Camille. Sejam bem-vindas aí. Boa noite, professora. Deixa eu... Boa noite, professora. Boa noite. Eu vou colocar aqui, vocês, para nós, deixa eu só... Peraí. Para nós, eu vou deixar sempre a mesma senha para não ter dúvida, eu acho melhor. Porque se a gente começar a ficar trocando de senha no Zoom, vai ficar uma loucura. Então, eu vou colocar aqui para vocês que esse, olha, eu estou projetando aqui no quadro branco, esse sempre vai ser o ID da nossa reunião, deixa eu até aumentar mais, tá? Vai ser sempre esse ID, 770-752-3217, a não ser que haja uma modificação do Zoom, mas por enquanto a gente permanece com esse ID, tá? É o ID que ele gera automaticamente para mim. E a senha que passou a ser a partir de hoje, como eu falei para vocês, que eu fui surpreendida, porque para mim não era obrigado senha, se você usa pouco o Zoom, não precisa de senha, mas se você passa a usar ele muitas vezes, e eu tenho todas as minhas turmas da Fibra, são através do Zoom, professores já relataram que a plataforma começa a exigir senha para a segurança. Então, a nossa senha passa a ser Eu 2. logo assim de início, mas depois ajeitei. Desculpa, Aí, professora. não, tranquilo. Aí, 2L maiúsculo, C maiúsculo. Na verdade, a única letra que é minúscula é o I. LCI, aí tudo é maiúsculo de novo, DY. Tá? Boa noite também a Vanessa, né? Eu só falei com a Sávia e com a Camille. Ok. Deixa eu colocar aqui enquanto o Bruno tá, eu acho que já avisou aí, né? Tá fazendo com que a turma possa entrar. Tá. Enquanto isso, enquanto a turma está entrando, eu vou fazer um esquema básico, como se eu estivesse no quadro em sala de aula. Com isso, ninguém perde a explicação e mesmo quem está pode ficar ligado aqui no quadro, tá bom? Boa noite ao André, que acaba de entrar também. Olha, pessoal, a teoria neoclássica, tá? Eu vou colocar, como eu falei, eu vou colocar só alguns esquemas aqui, alguns termos necessários. E aí eu vou dar mais, pelo menos até 9 horas, e 9 horas a gente já inicia mesmo, tá? São 20h58 para justamente dar o tempo que muita gente não sabia da senha, tá? Aqui eu estou colocando em esquema, como eu havia falado a vocês, para facilitar na hora da explicação.
Cleverson também acaba de chegar. Boa noite, Cleverson. Boa noite, professora. Deixa eu ver aqui. Quem está chegando agora, eu estou dando um tempo para o pessoal chegar, enquanto eu estou fazendo só um checklist aqui para que a gente possa ministrar a aula, tá? É o tempo que o pessoal chega e depois a gente, ao invés de estar anotando, já vai explicando os conceitos, ok? Ei, professora, Olá, oi Adler, tudo bom? tudo bem com você? Tudo Melhorando? bom também. Tá Graças a tudo Deus. certo. Ellen, deixa eu te perguntar. As atividades, você vai estar liberando ela para poder tá fazendo? Eu entrei hoje no negócio lá das notas e eu vi lá, eu tô com 6, tô com nota 6 da sua matéria. Isso. Mas lembrando, Adler, o que acontece? Os alunos que ficaram com nota abaixo de 7, foi uma determinação institucional que o professor fizesse uma atividade direcionada para que esses alunos pudessem chegar até 7 pontos. Certo. Então, o que eu fiz? Para os alunos que tiraram abaixo de 7, eu fiz como se fosse uma prova, se você viu, é uma atividade direcionada, é uma prova, mas que o aluno tinha 15 dias, né? No seu caso específico, que nós já sabemos, o que foi, enfim, Covid, questão séria familiar comprovada, a Fibra já deu deferimento aí de situações como o seu e outras situações, o professor abriu o maior prazo, então você vai me enviar essa atividade ou pelo NEAD, ou se não conseguir enviar pelo meu e-mail, conforme eu passei na mensagem do NEAD, que é elone@gmail.com. Deixa eu colocar aqui. Então, só para que as pessoas entendam, professor, eu fiz o primeiro NPC e o Adler está tendo mais prazo. Então, é bom a gente explicar aqui, tá? O Adler foi uma situação atípica em relação à Covid na família, tá? E outros que tiveram também prazos dilatados. Mas aí qual é o objetivo? Se você tirar uma nota superior a que você já está, vamos dizer, eu tiro 6,5, eu tiro 7, vai ficar essa nota maior, entende, Adler? Se por acaso você tirar uma nota pior, que eu espero que não, mas eu tive alunos que já entregaram e tiveram uma nota pior. Por exemplo, entregaram e tiraram 5, mas o aluno tinha 6,5, ele fica com a nota 6,5. A Fibra não vai, o objetivo não é prejudicar o aluno, não é baixar a nota. Ou seja, 6 você já tem, mas o objetivo é que você lute pelo 7. Tá. É nesse sentido, tá bom? André, professor, eu conversei com o Suzuki, não sei se ele passou a minha situação para a senhora. André, ainda não, mas eu vou sugerir que você relate pelo NEAD para deixar lá por mensagem e eu me comunico com você, se não hoje, porque já está tarde, amanhã de manhã. Tá bom, André? Se você puder, você deixa registrado lá. Ou então, se você quiser, eu posso falar com o professor Suzuki. Posso até fazer isso, me inteirando do que se trata e ele me passa a sua situação, tá bom, André? Sem problema. Prefiro fazer assim, já que você já comunicou ao Suzuki, eu o procuro e aí eu me comunico com você pela mensagem do NEAD, tá bom? Hoje até a psicóloga da Fibra me ligou para saber se está tudo certo. Sim, não, porque tem situações que realmente, enfim, né, pessoal, é uma situação atípica, ninguém quer passar por isso, mas tá todo mundo no mesmo barco, uns sentindo mais, outros menos, outros esperam nem sentir, é muito complicado, é muito delicada a situação. Realmente, como eu falei, tem professores, né, da nossa instituição que estão com Covid, pegaram Covid, infelizmente não estão mais entre nós também, e tem pessoas que já perderam entes familiares, inclusive você, eu também perdi por Covid, então, enfim, é uma situação que não é fácil, mas então é por isso que a gente tem que ter compreensão, tá? E
Tipo, o pior é quem acha que tá, vai fazer o teste, aí descobre que tá com câncer no pulmão, porra. Não tá fácil. Não tá bom. Vamos lá, pessoal, olha só. Deixa eu até errei aqui. Tá, olha só, pessoal, hoje a gente vai começar, na verdade nós começamos ontem, tá? A questão da teoria neoclássica, só para vocês entenderem, a teoria neoclássica, ela vai, na verdade, o próprio nome já está dizendo, ela é neo de nova, então, se ela é neo, significa uma nova versão. Repara aqui, ó, vou até rachurar, neo, tá? De novo, tá? E aí, é novo o quê, professora? É novo porque ela é uma abordagem mais prática. Então, é como se ela somasse a teoria, ela melhorasse a teoria clássica, o Fayol, tá? Então, ela vai pegar o que o Fayol falou e ela vai colocar mais na prática, tá? Ela vai melhorar a teoria clássica de Fayol. Então, o que que acontece? Por que ela vai melhorar? Porque eu não sei se vocês lembram, primeiro foi Taylor, né? Mas quando a gente falou de Fayol, ele havia falado duas coisas, várias. Ele falou dos princípios, ele disse que a administração tinha 14 princípios. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou colocar pelo menos 3 principais. Especialização, o funcionário tinha que ser especializado, tinha que se dividir o trabalho, divisão do trabalho, e uma boa empresa tinha que ter uma boa hierarquia, ou seja, uma boa cadeia de comando, que é igual a cadeia de comando, que é o organograma, né? Tá? Então, na verdade, o Fayol foi o precursor disso. Só que, além disso, o Fayol mencionou as funções da administração. Só que ele colocou que seria prever, depois organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, organizar, comandar, coordenar e controlar. Professora, por que tu estás voltando nisso? Ora, se eu estou falando neoclássica, eu estou falando nova abordagem. Se eu estou falando de nova abordagem, significa dizer que essa teoria vai pegar essa base que o Fayol já criou para nós, tá? Então, isso aqui não é novidade, por isso que, na minha opinião, não é uma teoria difícil para vocês internalizarem, porque a teoria neoclássica ela só vai falar de uma nova versão, mas a base você já aprendeu. Então, professor, o que ela vai dizer? Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que essa teoria ela vai abordar como isso daqui, ó, vai continuar, ao invés de ser prever, olha aqui, ao invés de ser prever, ela vai dar o nome de planejar. Organizar fica com o mesmo nome, organizar. Agora, repara numa coisa, o dirigir é a mesma coisa que comandar e coordenar. Então, a partir da teoria neoclássica, ninguém fala vai comandar e vai coordenar, tá? Nós falamos somente no verbo dirigir. Então, essa é uma novidade que a teoria neoclássica traz em relação à teoria clássica, que ela chama o comandar e o coordenar com o mesmo nome de dirigir. E o controlar fica como controlar. Professora, no fundo é a mesma coisa, só foi uma síntese. Tanto é que a sigla que é usada, turma, é PODC, ó. O que é PODC, professora? Planejar, organizar, dirigir, controlar, tá? Então, essa é a primeira situação que a gente vê só com uma pequena novidade aí, tá? A outra coisa que seria novidade, ela vai apostar demais na eficiência e na eficácia. Isso aqui, turma, é novo. Isto aqui é novo, tá? Por que, professor, é novo? Porque eficiência e eficácia não foi abordado por Fayol. E aí, qual seria a diferença? Bom, quando eu tenho eficiência, eu tenho melhores métodos.
ou seja, melhores instrumentos. Professora, me dá um exemplo na prática. Tá ok, eu tenho uma organização, vamos dizer que ela seja uma barbearia. Dou um exemplo, uma barbearia, um salão de beleza. O que seria um salão de beleza ou uma barbearia ter eficiência? Bom, primeiro, ter senha, marcar horário, fazer com que exista tudo descartável, ter uma eficiência na hora de receber esse cliente, de recepcionar esse cliente, de dizer qual é o portfólio de serviços que esse salão ou que essa barbearia oferece. Então, na verdade, eu estou falando dos aspectos da qualidade de uma boa prestação de serviço. Então, ser eficiente é escolher um método adequado, pode ser método de agendamento, pode ser o método de quem chega primeiro não é agendado, quem chega primeiro é atendido, pode ser que o salão ou a barbearia trabalhem com senhas, enfim, eles vão ter, seja salão, seja barbearia, eles vão ter um protocolo de atendimento, tá? Tô colocando exemplo real para não ficar muito abstrato. Então, eles vão ter um protocolo de atendimento. Professor, e eficácia? Bom, eficácia é se ela gera resultado. O que é gerar resultado? Gerar resultado é demanda do cliente. O cliente saiu satisfeito? Porque pode ter todo um protocolo, ser super organizado e o cliente sair insatisfeito. Então, a eficácia é se ele prestou esse salão, essa barbearia, se eles prestaram esse serviço cujo cliente vai retornar, cujo cliente tenha gostado, cujo cliente tenha satisfeito as suas necessidades, tá? De uma boa prestação de um serviço. Então, reparem que o ideal, matematicamente, o ideal seria o quê, professora? Seria eu somar a eficiência com a eficácia. Ou seja, é quando eu tenho o quê, então? É quando eu tenho, segundo a teoria neoclássica, uma empresa de excelência. Então, ela considera a teoria neoclássica empresas de excelência quando ela consegue reunir os métodos corretos, protocolos corretos, formulários corretos, o passo a passo correto e, ao mesmo tempo, gerar resultado positivo, fazendo com que esse cliente que adquiriu esse produto ou esse serviço saia realmente, vamos dizer, satisfeito, tá, com aquela política daquela empresa. Então, esse é um conceito totalmente novo, turma, para a teoria neoclássica, tá? Outro conceito, mas que não é tão novo, mas é bom eu frisar com vocês, é o conceito da centralização e da descentralização, que eu vou preferir explicar bem aqui, ó, nessa pirâmide, tá? O que acontece, turma? Quando nós temos, e aí depois a gente vai para o caso real, como sempre prometido aqui no Zoom, tá? Para não ficar aí só na abstração. Deixa eu ver se eu consigo um fundo aqui legal. Deixa eu ver aqui. Tá. Se por acaso as decisões da empresa ficarem centralizadas aqui no topo, o que é, professora, no topo? Aqui eu tenho nível estratégico da empresa. O que é nível estratégico, professor? O nível estratégico são quem? Presidente. São quem? Os diretores, tá? São os acionistas, ou seja, quem realmente ocupa a alta hierarquia da empresa. Por outro lado, em outro nível, está quem, professor? Está o nível tático. Então, o nível tático é representado por quem? Pelos gerentes, pelos coordenadores, pelos supervisores, tá? Então, na verdade, esse nível aqui, ele é o elo de ligação. Como assim o elo de ligação, professor? É quem vai entender o que o nível estratégico quer e repassar para o outro nível, que é o operacional. O nível operacional
nível operacional são os demais funcionários. No caso, por exemplo, para vocês entenderem de um nível superior, como a fibra, os mantenedores, diretoria acadêmica, estariam no nível estratégico. Os coordenadores de curso, no caso que vocês falaram, professor Wilson, o interino agora o Suzuki, estão no nível tático. E eu e os outros professores que não comandamos ninguém, não mandamos ninguém, só prestamos serviços ao cliente final, que é o aluno, estamos no nível operacional. Então, reparem uma coisa, quando a maior parte das decisões estiver nesse nível estratégico, nós dizemos que a empresa é centralizada. Centralizada. Centralizada não quer dizer uma pessoa. Cuidado, não é quantidade de pessoas. É o nível estratégico que é responsável pela decisão. É qual nível estratégico é responsável pela decisão. Se o nível for presidentes, diretores, acionistas e os coordenadores não tiverem autonomia para tomar decisão, nem o nível operacional, eles não têm autonomia, eles só são comunicados, então nós dizemos que essa empresa é centralizada. Por que mesmo? Porque a maior parte das decisões da empresa estão concentradas em um nível que é o estratégico. Entretanto, se por acaso, além da decisão requerer a presidentes e diretores, mas também os diretores, os coordenadores e supervisores, e também o outro nível operacional, que são os demais funcionários, começarem a poder participar, não só ouvir, não é só participar de uma reunião, turma, é poder dizer concordo, não concordo, veto, não veto, a minha opinião é essa. Então, ou seja, não só expressar a sua opinião, mas ter poder para alterar uma decisão da empresa, aí nós já vamos dizer que essa empresa começa a ter as características de descentralização, tá? Então, reparem uma coisa, professora, então, qual é o conceito de centralizar e descentralizar? Qual é esse conceito? A pergunta é, onde estão as decisões estratégicas da empresa? Ou, então, em qual nível hierárquico, as decisões estratégicas e mais importantes da empresa são tomadas. Exemplo, como admissão de pessoas, demissão, fechar parcerias, negociações, etc. Onde é que essas decisões mais importantes da empresa estão localizadas? É essa que é a pergunta aqui. Se a resposta for, professora, a empresa é uma comunicação maravilhosa, a empresa é ótima, mas no frigir dos ovos, quem toma a decisão é quem está lá em cima, essa empresa é centralizada. Professora, também é o presidente e os diretores acionistas, mas na empresa que eu trabalho, as decisões como admissões ficam responsabilidade só do RH, as questões de logística só com o pessoal de compras, até que a gente tem bastante maleabilidade e nós podemos tomar a decisão. Então, essa empresa passa a ser descentralizada. Pois não? Desculpe lhe interromper, professora. É que o Rômulo está com a dificuldade de entrar. Aí eu pergunto, a senhora tem como disponibilizar um link para eu copiar aqui para ele tentar? Tenho sim. Eu mandei um link para ele. Ah, não, mas não entrou. Eu acho que eu não tenho como mandar, peraí, aqui, o link. O que eu tenho, deixa eu botar aqui, Bruno, para ti aqui no chat. Eu tenho como mandar, deixa eu ver aqui como é que eu coloco. Pensa num cara que já tentou tudo que foi jeito. Não acredito, ele deve estar desesperado. Ele é um dos primeiros quando chega a gente fazer. Justo. Peraí, ele deve estar agoniado. Peraí. Mas, rapaz. Peraí.
Porque o link... Ah, tá, já sei onde eu pego o link. Peraí. Vou te mandar porque ele tá... Estou tentando pegar aqui. Peraí que eu vou ter que sair do quadro. E assim, eu vou copiar aqui o... Lembrando que quando cair é o mesmo link, tá, pessoal? Porque vocês sabem que cai, né? Não, infelizmente, o link tá bem aqui, tu estás vendo, né? Só que eu tô tentando passar aqui pro... Bom, Peraí, deixa eu ver aqui. Ele não tá conseguindo entrar com 2 L, C, I, D, Y? não. Assim? Tem algo errado, porque... Deixa eu ver como é que eu faço agora, porque agora sair dessa reunião tá complicado. Me manda uma mensagem aí. Faça o seguinte, me mande aí uma mensagem, só um oi pelo chat, que aí do teu oi eu aproveito e já mando o link. Eu acho que no chat mandei aqui já. Deixa eu olhar aqui o chat, então. Eu mandei um link para ele aqui, bora ver se ele consegue entrar. Eu mandei aí agora, olha. Beleza. Eu vou mandar aqui para todo mundo, caso alguém, everyone. Tá aqui, ó, o link para todo mundo, tá? Vê se ele consegue agora, eu espero que sim. Bom, pessoal, então, em relação à teoria neoclássica, o que fica explanado? Vocês conseguiram entender a diferença de eficiência, eficácia e centralização e descentralização? Sim, professora, até então sim. Tá. Uma outra coisa que vai ser muito falado dentro dessa teoria é um conceito que a gente coloca... Deixa eu ver onde é que eu vou colocar aqui. Peraí, vou colocar aqui o eraser. Tá? É a questão que a gente vai colocar aqui, tanto o planejamento, eu acho que é melhor para cá. Tanto o planejamento, tá? Tanto planejar, quanto dirigir e controlar, todos eles vão ter 3 níveis. Porque, olha, relata comigo, o planejamento, ele pode ser o quê, professora? O planejamento, ele pode ser estratégico, tático ou operacional. Quando é que ele é estratégico mesmo? Quando for presidente, diretores, acionistas. Quando ele é tático, quando envolver diretores, coordenadores, gerentes, né, supervisores. E quando for nível operacional, demais funcionários. Então, na verdade, é o que a gente chama aqui de planejamento estratégico. Só que a gente sabe que não tem só o planejamento. Pois não. Desculpe lhe cortar de novo, mas sobre planejamento mesmo, é porque eu não consigo imaginar algum tipo de planejamento que esteja delegado aqui ao nível operacional. A senhora tem um exemplo aí para dar? Sim, o planejamento nível operacional, por exemplo, nós professores, o planejamento da gente fazer o nosso plano de ensino. Na verdade, quem faz o plano de ensino é o próprio professor, tá? Ele vai gestar a sala de aula dele, a forma da didática dele, etc. Tá? Saindo de sala de aula, se fosse, por exemplo, para um salão, seria o planejamento operacional de um cabeleireiro, que pela lei do salão parceiro tem autonomia para levar suas máquinas, a forma de atendimento ao cliente, o cadastro desses clientes. Agora, isso é planejamento operacional. Se eu tivesse dentro de uma empresa automobilística, seriam os operários trabalhando no chão de fábrica, tá? Dentro das indústrias e fazendo o passo a passo da sua vida diária lá. Então, se ele ocupa o setor de almoxarifado, cuidado do almoxarifado. Se ele ficar ligado à montagem e lanternagem, a montagem e lanternagem. O que nós estamos trazendo é que há algumas empresas que o nível operacional só obedece ordens. Se ele só obedecer ordens, a empresa tende a ser centralizada, porque quem toma as decisões mais estratégicas é o nível estratégico. Agora, existem algumas empresas que têm gestão participativa. Vocês já ouviram falar? Gestão participativa. Já ouvi falar. Gestão participativa é quando os operários, ou seja, o pessoal da fábrica, tem poder para decisão ou não decisão. Dá um exemplo para vocês. Geralmente, empresas que são cooperativas, não que não exista empresa privada com gestão participativa, tá? Mas, geralmente, cooperativas, economias solidárias,
empresas em que não é um só dono, mas são um conjunto de donos que se reúnem em prol de um objetivo comum para prestar um serviço para a sociedade ou vender um produto, geralmente essa empresa é descentralizada, porque não existe um chefe ou um grupo que é chefe, todos eles são corresponsáveis, tá? No caso da Unimed, a Unimed é uma cooperativa, não é um médico. Apesar na hierarquia da Unimed, você vai ver que existem alguns médicos que ocupam um nível estratégico, mas até aquele médico que não está lá no organograma, no cume máximo, ele tem participação de voto e veto nas decisões. Então, ela se caracteriza como descentralização. Tá? Professor, e tem como dar certo isso? Porque a impressão que dá, até pelo conhecimento popular, é aquele de que lugar onde muita gente manda vira bagunça. Tem relação ou... Não tem. Isso vai depender muito do modelo de gestão. Como assim, professora? Do modelo que a empresa escolheu para ela. Por exemplo, tem uma empresa chamada Caterpillar. Vou colocar aqui. Deixa eu só escrever aqui que eu estava indo para a função organização. A empresa Caterpillar, por sinal, ela até tem. Aqui ela fica eu acho, se não me engano, é na BR. Tá? Ela tem uma das sucursais aqui em Belém do Pará. E a Caterpillar era uma empresa super descentralizada, ela era toda pulverizada. Ela melhorou centralizando, englobando tudo. Mas, ao inverso, tem casas, por exemplo, Pão de Queijo. Sabe a Pão de Queijo, que é concorrente aí também de outras casas? No shopping, Casas Pão de Queijo. Tá? Ela optou pela descentralização. Ela dá total autonomia. Não tem como mais conseguir. Que bom. Não sei o que eu estava dando de errado. Eu decorei a senha, decorei ID, decorei tudo. Digitava maiúscula, minúscula. E não dava, não entrava. Chega, eu já estava me irritado. Desculpe. Não, continue. Que isso. Que bom que você conseguiu. Olha só, então, Bruno, professor, o que é melhor, centralizar ou descentralizar? Eu vou responder, depende do que a gestão quer para ela. Tem empresas que, ao centralizarem, tem algumas vantagens. Quais são? Primeiro, que eu já sei quem decide. Segundo, que se ocorrer qualquer problema, é mais rápido para eu tomar uma decisão, porque eu já sei justamente quem faz parte aqui desse núcleo estratégico, tá? Então, na verdade, em termos de celeridade na tomada de decisão e saber quem é que decide, fica muito mais claro. Agora, qual seria a desvantagem dessa centralização? É que, às vezes, quem está no poder não necessariamente tem a melhor ideia. Não necessariamente podem ser 30, 20 pessoas aqui que estão no poder, não necessariamente são as pessoas com mais sapiência cognitiva para tomar uma decisão assertiva. Então, a característica da descentralização é que ela pulveriza, ela abre mais para que pessoas de diferentes níveis instrucionais, diferentes formações, elas possam dizer, eu voto, eu veto. Então, você abre para uma gestão mais democrática. Agora, tem uma vantagem, ela é muito mais demorada, porque quando eu faço uma descentralização, ela é mais democrática, mas em casos que eu preciso decidir rápido, nem sempre ela é a melhor tipo de processo decisório, tá? Então, imagina, por exemplo, no Brasil, nós temos a autonomia dos estados, dos municípios, autonomia, tá? Os nossos entes federativos têm autonomia, têm harmonia. Eles, pela situação da Covid, uns fecharam fronteira, outros estados fecharam parceria comprando equipamentos de proteção individual com outros países. Aí a União, que é o presidente, já disse que não concorda, aí São Paulo está tomando outra autonomia. Então, na verdade, a descentralização, ela quebra essa única voz. Mas, por outro lado, a desvantagem dela é que acaba não tendo uma voz uníssona, tipo, todo mundo rema no mesmo patamar. Então, se tu me perguntares, professor, o que é o melhor? Eu vou te dizer, todas têm as vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, gosto de empresa híbrida. Hoje, a tendência, Bruna, é que as empresas centralizem em situações que precisam de celeridade. Por exemplo, uma situação pandêmica, não dá para ouvir todo mundo. Tem que mesmo ter uma diretriz, apesar da autonomia. Se não tiver uma diretriz, vai ficar todo mundo desesperado.
Por outro lado, quando nós não temos uma situação de imprevisto, de caso fortuito, força maior, que as coisas estão remando aparentemente numa certa estabilidade, é bom que a gente seja menos coercitivo e que a gente realmente delegue mais o poder e haja uma maior abertura para a democracia, para a descentralização do poder, tá? Então, hoje, resumidamente, já há empresas que para algumas decisões elas centralizam, tá? E para outras decisões elas já deixam na fluidez da descentralização. Então, professora, pode ser hibridismo? Eu posso mesclar? Pode. Hoje em dia, a maior parte das gestões fazem o hibridismo. A fibra é um exemplo. Tem situações, olha, eu estou na minha do professor, como ele vai dar aula, se ele vai ser no Big Blue Bottom, se vai ser no Zoom, se ele vai fazer chat, como é que ele administra a aula dele. Cara, descentralização dele. Agora, se a fibra vai ou não vai funcionar em tempos de Covid, o professor não é perguntado, porque isso é um decreto governamental, vem um decreto do MEC, uma portaria do MEC, e a fibra vai obedecer, simples assim. Não quer saber se eu vou participar dessa decisão ou não, é centralizado, é baixo para cima, acabou. Né? Então, é por isso que em algumas situações é necessária a centralização e outras é melhor a maleabilidade da descentralização. Não sei, Bruno, aí se eu consegui te responder, tá? Não, perfeito, professor, perfeito. A priori, mesmo a minha preocupação com essa pulverização da tomada de decisão é a falta de celeridade mesmo. Esbarra muito nisso aí. É onde os autores mais criticam, tá? Por outro lado, a maior crítica da centralização é justamente essa única voz, né? Até que ponto essa única voz é que tem mais expertise. Eu vou abrir o áudio para o Rômulo, que ele manifestou. Se cair, por favor, gente, volta imediatamente, não vai nem esperar 5 minutos, tá? Eu já fiz um processo que o aluno não fica esperando, eu estou cada vez mais tentando aí me profissionalizar no Zoom. Então, se cair, é mesma senha e a gente volta com os mesmos parâmetros, tá? Sim, Rômulo, você havia falado alguma coisa. Eu acredito, professor, aqui no caso da fibra, por exemplo, tem decisões que devem ser centralizadas e decisões que devem ser descentralizadas, não tem jeito. Justamente. É muito grande. Tem coisas que se a fibra for querer ouvir a opinião de todo mundo, ela não toma decisão. Então, isso daí tem que ser centralizado. Mas tem coisas que, por exemplo, ela não pode tomar decisões por vocês. Vocês é que tem que decidir. Então, aí descentraliza. Exatamente. É por isso que hoje é uma tendência do hibridismo, é isso mesmo. Porque se vocês forem encontrar no livro da teoria neoclássica, ele vai dizer ou é um ou é outro. Ele coloca a preposição ou. Então, é bom a pergunta do Bruno,